cultural. Grandes momentos do esporte. Apoio cultural. Jornal da Tarde. Cada dia mais surpreendente. Boa tarde. Grandes momentos do esporte deste sábado prestam uma homenagem à fiel corintiana. Torcida que há 20 anos, no dia 13 de outubro de 1977, soltava o grito de campeã da garganta. Explosão contida por quase 23 anos. Nós preparamos um especial para você, torcedor alvinegro, para você apaixonado por futebol. É hora de curtir esse grande momento do esporte. Se você tiver videocassete, aperte o Play Rec. Caso contrário, guarde na memória. Raul, o que era ser corintiano nessa época da fila? Olha, era terrível, viu? Não era fácil, não. Nos 22 anos, né, de fila, por maldade até dizem que foram 23, na verdade foram 22 mesmo, né? No 23º ano nós conseguimos o título. Era difícil, viu? Era uma gozação constante. Eu trabalhava na época no jornal Estado de São Paulo, onde eu sou cronista até hoje. E era difícil, eram todos contra o Corinthians, né? Muita gente só tinha nascido depois do último campeonato, depois de 54, depois do gol de Luizinho, né? O gol de empate de Luizinho, que com o empate o Corinthians foi campeão do centenário, né? Então, era como se fosse uma lenda, né? Uma coisa impossível. E também tinha o tabu de não ganhar para o Santos, né? Na noite que o Corinthians ganhou para o Santos, em 68, e teve aquela noite fantástica, gol de Paulo Borges, né, que o Corinthians derrotou o Santos. Aí nós dissemos, agora vai ser campeão e tal. Imagine, de 68 ainda esperou 9 anos. Cristo Redentor. Vai, Corinthians, vai, não para de lutar. Nessa época, o que era ser corintiano? Bom, para mim era muito importante, definia até, na época, uma questão de sensibilidade, né? Pessoa ligada, assim, mais às causas populares, né? Até tem um aspecto político também, né? Ser corintiano, para mim, tinha um aspecto político. Era um cara mais ligado, assim, aos problemas sociais também. Sinônimo de massa. Sinônimo de massa, sabe? Para mim tinha essa representação, principalmente. Então eu achava isso uma coisa importante. Eu consigo identificar o corintiano em dois momentos facilmente, né? Depois de uma vitória do Corinthians, quando você passa em todas as ruas da cidade, seja dos bairros ricos, seja dos bairros pobres, nas proximidades de um bar, de uma esquina, pela alegria que se estampa nos olhos dessas pessoas, que extravasa desses olhos, não só pelas cores e das bandeiras que eles portam, mas pela essa alegria, pelo esse grito de revolta, de júbilo que sai de todos eles. E também nas derrotas, quando você sente uma tristeza cinzenta que se derrama por toda a cidade, porque, mais uma vez, o povo teve frustrados os seus desejos de esperança e de fé, que ele tem
no sentido, no setor político, no setor social, ele busca isso e por vezes conseguiu alcançar essa felicidade, infelizmente só no campo de futebol. Meu amor branco e preto às vezes me deixou na mão, mas eu gosto de você. Nos 22 anos de fila surgiram histórias engraçadas, interessantes. Uma foi daquela história, aquela canção da Edith Veiga, que foi a primeira mulher a atingir o primeiro lugar na parada de sucessos com a música chamada Faz-me Rir. Era um bolero. Faz-me rir o que andas dizendo, que te adoro, que morro por ti. Os antigos vão lembrar. E o Faz-me Rir, como o Corinthians perdia muito, perdia sempre, né? Jamais ganhava, resolveram aplicar esse Faz-me Rir ao Corinthians. O Corinthians, em vez de ser chamado Corinthians, passou a ser o Faz-me Rir. Falavam muito do sapo, né, que estava enterrado no Parque São Jorge e que teria que ser tirado esse sapo que tinha sido colocado para evitar que o Corinthians fosse campeão. E nós fomos procurar o sapo, várias pessoas com lanternas no local onde um corintiano tinha informado, né? E por via das dúvidas a gente achou uma coisa lá que não sei se era o verdadeiro sapo, né? Mas a gente desenterrou e exorcizou o negocinho, podia ser até um passarinho, um rato e tal, mas jogamos no rio. Ali ao lado jogamos no rio, pusemos num barquinho, aí tinha uma pessoa meio entendida e o sapo foi pro rio lá e eu acho que trouxe bons ventos para o Corinthians mandar o sapo embora, porque dali a algum tempo o Corinthians voltou a ser campeão. A Lisa junto, a Lisa acompanhou com lanternas e tal, e a gente achou o sapo, né? Acho que era tanta vontade de achar que se não era o sapo, se transformou no sapo e foi embora. A gente exorcizou o sapo do azar corintiano. Outra fase foi a do arroz brejeiro. Havia uma publicidade na TV do arroz brejeiro que crescia, ficava bonito, era o que mais crescia, o que mais bonito ficava. E relacionaram isso também com o Corinthians, né? Desgraçadamente, eu tive de aturar essa gozação também. Diziam o seguinte, o Corinthians é como um arroz brejeiro. No começo do campeonato vai bem, ganha de todo mundo, os corintianos passam a esfregar a mão. No final, quando ele cresce, está bonito, vem o Palmeiras e papa, vem o São Paulo e come. E era isso, né? Era terrível. Para quem leva a sério o corintianismo como eu, era uma desgraça permanente, né? Corinthians, desperdício da nossa alegria. A gente vinha de uma espera muito grande, né? E também numa situação do Brasil muito ruim, né? Uma situação social, uma época de ditadura violenta, né? Nós tínhamos um grupo de teatro que existe até hoje, o Teatro Popular União e Olho Vivo, que trabalha nos bairros populares, e estava em vias de estrear de remontar um espetáculo chamado Corinthians, Meu Amor, no qual o personagem central é o povo corintiano e especialmente a Elisa, a torcedora símbolo do Corinthians. E essa peça para nós é o que representa assim de vida corintiana, de São Paulo, né? Que a gente coloca que cada cidade do mundo tem o seu coração, né? Nova York seria o Empire State, Londres seria a Catedral de Londres, Paris seria a Torre Eiffel e São Paulo, o coração dele pulsa na Fazendinha, no Parque São Jorge, mas principalmente no distintivo do Corinthians, naquela âncora que serve para marcar rumos de uma coisa esportiva e de uma coisa social, política e principalmente de amor. No meio do povo, Elisa agita a bandeira. Bandeira que é branca, bandeira que é preta, do homem que é branco, do homem que é preto, que é branco, que é preto e que é branco. A bola correndo, eles em silêncio, quieta a sofrer. Seu time a perder. Seu time a perder.
São 20 anos de espera, devoção e muito amor. Cada vitória é uma festa e a derrota um dissabor. Até um simples empate que podia consolar, geralmente é conquistado quando é preciso ganhar. Mas nessas poucas vitórias, algumas sensacionais, a gente esquece de tudo, não desanima jamais. Essa música eu fiz quando o Corinthians quando se completou 20 anos que o Corinthians não ganhava título. Então eu achei muito importante o fato de, apesar desses 20 anos, poxa, uma coisa terrível, 20 anos, né? A torcida não só continuou a mesma, como aumentou, né? O entusiasmo. Eu achei aquilo uma coisa tão sensacional. Falei, poxa, todo compositor faz música para o time, quando o time é campeão, né? Aquela coisa de exaltação, salve, não sei o quê, campeão. Eu falei, poxa, eu acho que não é só quando ganha título que um time tem seus merecimentos. Então eu fiz esse samba do Corinthians, e que depois ainda se passaram mais 2 anos, né? Porque passamos 22 anos. E lá se vão 20 anos, alimentando ilusão, renovando a esperança, aguentando gozação. Quantos domingos sombrios, eu, eterno sonhador, chegava em casa arrasando, maltratava o meu grande amor. Meu São Jorge me dê forças pra poder um dia, enfim, descontar meu sofrimento em cima de quem riu de mim. Às vezes não importava tanto assim o fato de, sei lá, empatar um jogo, perder um jogo, era uma coisa ocasional, porque eu sentia que existia algo mais do que uma vitória e uma derrota. Né? Aquela coisa de um povo assim que não tinha praticamente quase satisfação nenhuma na vida, né? Então descarregava tudo, pelo menos meu time está ganhando, sabe aquela coisa? Eu achava muito bonito aquilo. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor. Até hoje eu me emociono um pouco quando canto isso. Isso mesmo que eu ia te perguntar, o coração bate forte. Graças a Deus é uma música superada, né? Bom, eu me lembro que na angústia de não ganhar, de vez em quando tinha discussões curiosas, e me lembro do Matheus uma vez falando que para um time ser campeão, que não podia ser um time de 11 craques, que um time sempre tinha um que era mais esforçado, mais fibra, que não era um grande jogador, mas a fibra era necessária, e que isso era equilibrado com a técnica, com um que era muito técnico, que teve durante esse tempo todo, o Rivelino nunca conseguiu ganhar um campeonato, né, jogando sempre pelo Corinthians. E teve uma época que a torcida fez um movimento para contratar Paulo César, aquele que era do Fluminense, do Flamengo e tal, aquele carioca, que jogou na seleção, e que, como era muito caro, dizia que o Corinthians naquela ocasião não tinha dinheiro, que a torcida fez um movimento, começou até a juntar dinheiro, a depositar dinheiro para contratar o Paulo César. E a diretoria disse que isso era impossível, que não se cogitava disso e tal. E, afinal de contas, acabou ganhando o campeonato com um time que tinha... um time de mediana qualidade, de que não tinha grandes excepcionais jogadores. Mas era um time médio, é curioso isso, que acabou sendo certa a teoria do Matheus, de que não era um time de estrelas que ganhava o campeonato, que era uma coisa que unia certas coincidências, que unia um pouco de habilidade futebolística, um pouco de garra. Era um time médio, mas que tinha muita garra, né? Agora, o Corinthians tinha uma vantagem nesse ano, de 77, porque tinha um grupo muito bom, tinha um elenco eu tenho a impressão de 20 titulares, quer dizer, 20 jogadores que se revezaram no time ao longo de todo o campeonato. E, portanto, essa união e esse equilíbrio na equipe foi que determinou esse título, sabe? Além de contarmos com o seu Oswaldo Brandão, com
a comissão técnica, João Avelino, o professor Teixeira, que além de competentes, era um grupo também muito unido, muito coeso. E na vitória ou na derrota eu grito forte, nasci Corinthians e serei até a morte. E na vitória ou na derrota eu grito forte. O Duque me deixou uma boa herança. Não? Todo mundo pensa que eu estou me queixando de coisas, não. O Duque deixou um bom time e um número que eu gosto, de 22 jogadores. Não tive aqui que mandar ninguém embora que estava sobrando. Então o Duque deixou 22 jogadores para mim, bons jogadores, que a prova está aí. Não comprei ninguém nesses 6 meses e não vou comprar. E estamos lutando para isto. Quer dizer, então a coisa é igual de 54, que vou levando uma equipe para frente do que me deixaram. Carbone, principal artilheiro do Corinthians em 51, 52, 54. Este ano, o Corinthians será campeão? Bem, nesses últimos 23 anos, eu acho que a melhor oportunidade que o Corinthians se apresentou para ser campeão foi neste ano de 77. Aí nós não podemos esquecer que a Ponte Preta é uma grande equipe e ainda o título não está conquistado, mas há grande possibilidade. Você sente nesse time muita semelhança àquele que você jogava? Bem, com o Brandão, naturalmente naquela época a testa do elenco, eu tenho a impressão que ele imprimiu a mesma filosofia com os atletas e eles estão com garra, com luta e eles podem chegar facilmente ao título. Goiano, agora o Corinthians está com jeito de 54? Está muito bem e acredito numa sólida vitória. Você sente que esse time se parece com aquele em quê? Em garra e técnica também, o time está bom. Eu acho que dessa vez não escapa mesmo, o Corinthians é campeão. E a imagem forte que eu tenho dos 3 jogos da decisão é exatamente a do primeiro jogo. Foi a noite em que o Corinthians ganhou de 1-0 e o Palinha fez um gol de nariz, né? Abençoado nariz, Palinha. Que você só cheire coisas agradáveis até o fim da sua vida e que você viva 180 anos, Palinha. Vanderlei Eustáquio de Oliveira, é o nome dele. Adãozinho. Que grande lançamento. Palinha parte para a abertura da contagem. Atenção, Palinha. Palinha bateu no goleiro, na testa dele. É inacreditável. 13 minutos, Corinthians 1-0. É a sorte do Corinthians. Primeiro jogo, sabe, é lógico que fica o clima tenso, não, sabe, nervoso. Fica muito mais a expectativa de começar a partida. Então nós vimos as nossas condições, as possibilidades, não é você saindo na frente, você fazendo o gol, como aconteceu, o gol de cara que eles chamam, né? Que o Palinha fez com a saída do Carlos batendo e acabou saindo o gol. Eu saí do estado nessa noite e o meu caminho normal passava ali pelo Minhocão. Então eu devo ter passado por lá 00:30, 1h. Você imagina então, uma hora sem muito trânsito, em que o pessoal ali andava 100, 120, né? De repente eu olho assim, um grupo de corintianos, né? Tinha parado o Minhocão e todos se ajoelhavam diante dos carros, todos com bandeira, com camisa, e ajoelhados, chorando, eles diziam, este ano é nosso, graças a Deus. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Grandes momentos do esporte. Apoio cultural. Jornal da Tarde. Cada dia mais surpreendente. Puxa, que puxa! 12 de outubro, Dia da Criança. Olha só, a programação que a Rede Cultura está preparando especialmente para você.
A partir das 11 da manhã, Bem Brasil entra no embalo da garotada e apresenta as músicas que fazem sucesso nos programas infantis. Durante a programação, você continua se divertindo. Obras-primas em origami, com narração de Miguel Falabella, Pedro e o Lobo e o Carnaval dos Animais. Galo Galileu, a dupla Dito e Feito e a nova amiga Tatá animam o paiol do Cocoricó. Que legal! As brincadeiras de infância do Pequeno Urso. E você ainda vai dar muitas risadas com o palhaço mais engraçado do mundo, Charles Chaplin. É isso aí, pessoal! 12 de outubro, Dia da Criança. Uma programação especial na Rede Cultura. Meu nome é Niede Guidon. Eu nasci na cidade de Jaú, estado de São Paulo, e passei mais tempo no Piauí do que Jaú. Neste domingo, Piauí, de Niede Guidon, em mais um programa da série Expresso Brasil, uma viagem profunda pelo país. Uma coprodução TV Cultura e Polo de Imagem. Expresso Brasil, neste domingo, 8 da noite. Grandes Momentos do Esporte está de volta com a segunda parte do especial sobre a conquista corintiana em 1977. Depois da vitória na primeira partida da decisão, a Fiel já contava com o título. Mas a comemoração antecipada esbarrou na garra e talento da macaca. Você acha que amanhã, contra a Ponte, se repetirá aquilo tudo de quarta-feira? Ou tem alguma coisa preparada, diferente, Brandão? Ainda vou pensar. Estou conversando com vocês aqui, mas isso que você me toca, eu vou deixar isso para domingo pela manhã. O segredo é a alma do negócio nesse instante? Segundo diz, né? Mas a tranquilidade que a gente nota no elenco é uma arma muito grande, não, Brandão? Não há dúvida que sim, eles estão serenos, estão tranquilos. Eu sempre digo, é mais um jogo que vem ou mais um jogo que passou. Como eu disse há pouco, nós temos que corrigir alguns erros que teve nesse jogo passado, para o jogo de domingo. Isso é uma conversa que vamos ter durante a concentração. Que é aí que se fala futebol. Aqui só se trabalha em futebol. Lá nós vamos falar sobre futebol. És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro, ser Corinthians. Dia de jogo importante como esse, o pessoal compra mesmo bandeira e bandeira? Pelo Corinthians, porque o São Paulo, o Português, aí não compra mesmo. Você trabalha com isso aqui até quanto tempo? Uns 3 anos mais ou menos. Vale a pena? Vale, vale. Tem que trabalhar bastante, né, pra ganhar. Então vale a pena, né? Mesmo com todo o trabalho que vocês têm com a fiscalização? Vale, vale muito, né? Ganha dinheiro, né? Só o jogo do Corinthians também, né? São Paulo, Palmeiras, esse time não dá, não. Só o Corinthians, né? Aonde o Corinthians vai, a Fiel vai atrás. Aonde o Corinthians vai, a Fiel vai atrás. Aonde o Corinthians... O goleiro precisa estar sempre em ação, no jogo que realmente ele ganha condição. Você entra assim de parado, apesar de muito treinamento, Jairo. E a expectativa assim é maior? Sem dúvida, como você frisou, a condição de jogo a gente só adquire jogando, certo? Mas eu creio que talvez pela condição física que nós atravessamos, técnica também, que a gente está atravessando atualmente, eu creio que nós possamos superar essa não condição de jogo que nós estamos atualmente. Quer dizer que você entra amanhã completamente tranquilo, como se estivesse vestindo a camisa do Curitiba, depois de 5 anos, decidindo um título para o Curitiba, da mesma maneira? Sem dúvida. Eu creio que não haverá problema nenhum, a tranquilidade
sempre foi meu ponto alto e dessa vez também irá continuar. O Jairo entrando amanhã, não haverá problema assim de entrosamento? Tipo, você, Moisés e ele principalmente, que jogam mais próximos? Não, acredito que a nossa equipe, qualquer que entre, vamos dizer, atualmente, não sinta diferença nenhuma. Foi demonstrado isso no jogo com a Ponte e acredito que qualquer um que entrar vai corresponder à altura. O plantel do Corinthians, eu já disse, muitos endossaram a minha palavra, que é o melhor do Brasil. E devido a isso nós temos jogado desfalcados, o termo talvez não seja esse, de 4, 5 jogadores, e a equipe tem mantido o padrão, mesmo nós perdendo certas partidas, mas a equipe tem apresentado boas condições de jogo. Isso não vai influir, pode jogar Jairo ou Tubi, os dois são de níveis de seleção brasileira, e nas demais posições também, se houver desfalque, os jogadores que entram têm condições de jogar, ter a mesma produção e dependendo da oportunidade, talvez até mais. Quer dizer, esse aspecto nós estamos bastante tranquilos, que a equipe vai manter a mesma produção da partida anterior. Qual é o seu nome, meu senhor? Orlando. O senhor que teve a ideia de... Eu tive a ideia, eu e um vizinho meu confeccionamos. Tudo isso em prol de quem? Do maior time do mundo. Esporte Clube Corinthians Paulista. E ainda pretendemos fazer o enterro da macaca. Possivelmente amanhã nós estaremos aqui e vamos fazer o enterro dela. Vamos sim. O Coringão vai jogar, o Tutu vai render. Ou com chuva ou com sol, a torcida do Corinthians vai pagar pra ver futebol. Companheiro, quanto é que você nessa bandeira aí? 100 cruzeiro. Por que tão caro assim? Porque é do Coringão. Corinthians é teu, nosso amor. O teu destino é ser da gente o campeão. Sem preconceito de cor. Para que haja uma total tranquilidade e possa ser garantida a euforia dos vencedores, a Polícia Militar recomenda que evite o uso de fogos de artifício no interior do estádio do Morumbi, que não se utilize bebida alcoólica. Como é que você faz para levar cachaça para dentro do estádio? Tem que levar na meia. Leva na barriga. Como é que você faz para levar cachaça para dentro do estádio? É no cano da bandeira. No cano da bandeira, meu. Deixa eu entrar, vai. Nós pagamos a sua viagem. Nós vamos hoje, cara. Deixa eu entrar. Meu bem dizia que o Coringão não perdia. Pois o Gortipa que ficou até caolho, por ele viu como é que eu fui o moio. Geraldo, Vaguinho, atenção, normal, Vaguinho, atenção, caiu Carlos. Corinthians. Primeiro gol no Morumbi. Vaguinho. Abrindo a contagem por cobertura. Observem como ele foi lançado. A saída do goleiro, coberto. E a bola entrando na abertura da contagem. Vaguinho. Os jogadores da Ponte vão investir contra o Bandeira Emílio Marques Mesquita, pedindo a invalidação do gol, o impedimento por causa do jogador Vaguinho. Corinthians é teu, nosso amor. O teu destino é ser da gente o campeão. O que sente o corintiano que não pode ver a vitória no campo, hein? Meu amigo, depois de eu passar um cheque sem fundo, a emoção que eu estou aqui na Casa de Detenção é que o Corinthians já é o virtual campeão de 77. E espero que agora inicie uma carreira de novos campeonatos para mostrar que aqueles que têm dor de cotovelo é que vão morrer do coração. Sou corintiano aqui na cadeia, na rua e até depois de morto. Pô, não tem nem palavra, viu, rapaz? Uma alegria, rapaz. Será que é hoje mesmo? É hoje mesmo, não dá outra. Bandeira que é preta, bandeira que é branca, do homem que é preto, do homem que é branco. Que é preto, que é branco, que é branco, que é preto, que é preto, que é branco, que é branco, que é preto, que é preto, que é branco, que é branco, que é preto. Vai
Picais é que está na cobrança. Placar 1-0 Corinthians. Pressiona a equipe da Ponte Preta. Polozzi vai lá para frente. Romualdo aponta. Falta contra a equipe do Corinthians. E percebam ali a localização desta falta. Perigosíssima para a meta de Jairo. De todas as cobranças efetuadas até agora, nessas duas partidas decisivas, feitas a favor da Ponte, o encarregado foi de cá. E em todas elas, de muita infelicidade. Todas as faltas cobradas pelo de cá até agora foram contra a barreira corintiana. Resta saber se ele será mais feliz ou não. Se há mais próximo do gol ou não. Vamos ver. Bateu. Ponte empata o jogo no Morumbi. Cobrança de falta de Dica. É um mestre nessa cobrança. 1-1 no placar. Igualdade no marcador. Talvez eu tenha feito o gol até mais bonito que aquele. Mas pelo momento, por um campo, 150 mil pessoas, quer dizer, foi um momento muito gostoso de ser vivido realmente. Então, para mim, aquele gol é uma coisa que você não esquece mais. Por que será que eu gosto de sofrer? Vai ver que agora eu dei pra masoquista. Em dias de jogos importantes, como esse Corinthians e Ponte, a cidade ganha um tipo de torcedor diferente. Não vai ao estádio porque é muito confuso, mas também não fica em casa porque é muito monótono. É o torcedor da rodoviária. O que você veio assistir aqui na rodoviária? Eu venho aqui porque eu não tenho televisão, né? Eu tenho esse time aqui que é mais fácil. Tá gostando do time? Tô gostando. Você é corintiano? Não, infelizmente não sou corintiano, mas tô torcendo pro Corinthians seja campeão. 23 anos não é fácil, né? Corinthians, meu amor, Corinthians. E a persistir esse empate. Vai haver o terceiro jogo na quinta-feira. A Ponte insiste, vai lá. Corta Moisés. Vanderlei. Arrisca de longe. Rui Rei preparou, bateu. Segundo gol da Ponte. Rui Rei. Na virada, no toque preciso no canto esquerdo de Jairo. Ponte 2-1 no Morumbi. No segundo jogo, o Corinthians estava ganhando de 1-0 e perdeu de 2-1. O segundo gol foi do Rui Rei. E o Rui Rei, que jogava na Ponte Preta, e quando o Rui Rei fez o gol, fazia esse sinal para a torcida do Corinthians. E a torcida estava realmente muda, né? E foi uma coisa que eu achei de uma violência que eu tive até medo, né? Eu tive medo como eu tinha medo no tempo da guerra, né? Que eu era criança no tempo da guerra e tinha um medo daquela guerra. Eu morava em Irará, no fim do mundo, mas eu tinha medo da guerra, né? A guerra da Europa. Não tinha que ser feito esse gesto? Não, quem sou eu para julgar o que as pessoas devam fazer ou não, né? Eu achava que era uma coisa de uma violência, de uma maldade, de uma... sei lá. Depois o Corinthians acabou até contratando o Rui Rei, Deus sabe para quê. Alguns anos depois. Vai, torcida fiel, salva São Jorge que ele vai nos ajudar. Vai ficar pro outro ano? Não, pro outro ano não, nós temos mais uma. Quinta-feira vai ter mais uma. O Corinthians não pode ser campeão de nada, tem que ser o Palmeiras. Quinta-feira é a esperança, é a última que morre. Vai dar Corinthians na cabeça. Quinta-feira. Isso aí é pra dar um tutuzinho pros jogadores da Ponte, tá legal? Sou corintiano na derrota e na vitória. A Ponte mereceu hoje. Mereceu, jogou mais. Deu pra cansar, é? Opa, bastante, viu? Já passei uma noite meio com criança doente. E assim mesmo eu vim assistir. Agora tá arrebentando. Pô, agora tranquilo.
Muito sono agora? Um pouquinho cansado. Um pouquinho cansado. Não vai participar da festa em Campinas? Vou sim. Vou e voltarei na quinta-feira. Vai, vai. A senhora já viu uma festa dessa pra Ponte alguma vez? Não, nunca vi. Não, senhor. Desde que hora está essa bagunça? Desde que hora está essa festa? Desde a hora que terminou o jogo. Grandes momentos do esporte. Apoio cultural. Jornal da Tarde. Cada dia mais surpreendente. No Vitrine, os negros e os meios de comunicação. Nos Estados Unidos, Maria Cristina Poli entrevista Richard Parsons, o presidente da Time Warner. Mais uma febre americana chega ao Brasil. Love Songs, a música como terapia no tratamento de crianças doentes. E um bate-papo com Teresa Collor. Hoje, a minha pessoa é completamente desassociada dos outros que fazem a família Collor de Mello. Vitrine, neste sábado, 9h30 da noite. Na Rede Cultura, o resumo e análise das obras selecionadas para as provas de literatura dos vestibulares da FUVEST e Unicamp. Livros do vestibular, a partir desta segunda, 2h15 da tarde. De outubro de 1977. A terceira e decisiva partida entre Corinthians e Ponte Preta abarrotou o estádio do Morumbi. Era o momento do tudo ou nada. Nós esperamos que você tenha em casa um grande espetáculo de futebol. Espetáculo que já começa neste 13 de outubro de 77, que pode ser o grande dia que a plateia corintiana tanta espera. Lúcio. Vladimir. Romeu. Luciano. Arriscou de longe no poste a bola. A sobra de Geraldo, o tiro sai. Linha de fundo. A sorte agora esteve totalmente do lado da Ponte. A cabeçada, a bola por cima, tiro de gol para a Ponte Preta, passando o susto agora. Você achava mesmo em 77 que o Corinthians ia ser campeão? Certo. A gente tinha uma certeza que aquilo não poderia continuar, né? Porque eu sou advogado, né? Advogava naquela época numa área de presos políticos, com o meu nome real, que é Edibal Piveta, César Vieira e A.P. Pseudônimo. Então a gente tinha uma série de frustrações, se sentia perseguido, como todo o povo brasileiro, na vida real, né? E na vida esportiva e de realização, de sonho, né, de fantasia, que é o futebol também, que o futebol é muito sonho, é muito carnaval, é muito misticismo. E a gente esperava, que, já que a gente não conseguia virar a mesa fora, na parte política, na parte social, pelo menos que se virasse no futebol. Como vinham 20 e tantos anos, a gente tinha quase que certeza que aquela noite mágica, né, iria nascer uma coisa que poderia significar uma transformação no esporte e uma transformação na vida, o sonho se transformando em realidade. Romeu. Russo batendo. Vem também o Geraldo. Acredita, Geraldo. Faz um lançamento para a área. Vaguinho. Basílio atirando. Por pouco o Corinthians não abre a contagem. Ainda Carlos no toque de bola.
Observe na repetição que jogada sensacional. Esse negócio de ser corintiano de ser fanático é quase uma decorrência de ser corintiano, né? Não existe meio corintiano, médio corintiano, pouco corintiano, é essa loucura mesmo, né? É quase um caso patológico. Eu às vezes me considero doentiamente corintiano, mas que é uma doença gostosa, eu posso garantir a vocês que é, viu? Forçando. Marcou Dulcida a falta de Rui Rei em cima de Ademir. O Corinthians entrou realmente para decidir a partida nos 90 minutos. Se ele tiver o gás suficiente pela preparação toda do campeonato, isso ele tem. Então nós veremos realmente um jogo eletrizante. Olha o Corinthians aí com o Basílio. Basílio pisou na bola. Dominou Marco Aurélio. Oscar. Rui Rei. Houve mão, hein? Toque do Rui Rei. Rui Rei de Araújo. Já vai levar um cartão. Ele nasceu no Rio de Janeiro, tem 24 anos. E tomou vermelho. Não é vermelho, é amarelo. Tomou vermelho. Foi expulso. O primeiro foi um amarelo, não, Dudu? Primeiro amarelo. E depois ele deve ter xingado o juiz qualquer coisa e o Lucídio botou ele para fora. Bastante grande o número de policiais no gramado. Ao fundo vem se aproximando o auxiliar Roberto Nunes Morgado e o Lucídio sai ali do meio da confusão. E pede ao pessoal que saia do campo para que ele possa dar continuidade à partida. Vamos a Luciano para a cobrança de mais uma falta pro Corinthians. Placar 0-0. Estamos na primeira etapa no Morumbi. Parte Luciano. Carlos atento. Disseram que teria que se colocar um cavalo, né, com a camisa da Ponte no estádio, à noite, na véspera, para ganhar esse jogo. Mas, logicamente, isso não podia ser oficial da diretoria do Corinthians e tal, que não poderia assumir isso. Então, um grupo de torcedores alugou um carro, né, um cavalo, e subornou uma série de funcionários e colocou, isso foi no estádio da Ponte, e colocou esse cavalo com a camisa andando à noite, tinha que dar, não sei, 5 ou 6 voltas, passar por dentro do gol, etc. E o cavalo relinchar 3 vezes e tal, isso foi feito. Isso já é mais uma simpatia, não vamos confundir com religião, não, candomblé, nada disso. É mais uma simpatia, gente que acredita, e deu certo porque ganharam aquele jogo, né? Como é que puseram essa camisa no cavalo, não sei. E o cavalo, a camisa era branca, o cavalo preto, então funcionou bem, etc. E ele saiu bastante feliz, levaram o cavalo embora e tal, e deve ter assistido o jogo também. Geraldo. Vaguinho, vai tocando a bola o Corinthians, vai ganhando terreno. Geraldo. Carlos, sensacional! Olha que a jogada do Geraldo agora foi de fazer o estádio levantar mesmo, hein? Vejam aí. Neste ano mesmo eu fiz uma crônica para o Geraldão, que era o nosso centroavante, hoje se diz matador, né? Na época não se dizia, mas ele foi o nosso grande matador naquele ano.
E eu fiz um poema para ele, sim, saiu no Estadão, e depois eu tive a glória de vê-lo publicado também no Jornal dos Gaviões da Fiel, né? O poema diz o seguinte: a mão que pôs na encruzilhada a vela, a mão que na bandeira pôs a vida, a mão que sem mais essa nem aquela, no ingresso deu prato de comida, a mão que se crispou em agonia, a mão que no incentivo se agitou, a mão que deu na cara da ironia, a mão que desaforo não levou, é a mesma que amanhã, no trem lotado, vai mostrar o jornal escancarado na manchete: Corinthians campeão. E ninguém vai chorar do mau salário, da condução. Nas ruas, o operário vai refazer os gols do Geraldão, né? E Docílio finalmente vai autorizar o reinício da partida. Corinthians e Ponte Preta 0-0 no Morumbi. Russo, Geraldo, olha o perigo aí, hein? Penetrou Geraldo, Oscar cortando. Ao Corinthians com Zé Maria saindo, Carlos do gol, Zé Maria ainda domina. Volta para Vaguinho, levantou para a área. Romeu, tocou, Geraldão, Romeu, bateu, bate a bola em Luciano. Ademir atirando. A cobrança é feita. Russo. Arrematando, Carlos pega, larga. Zé Maria. Mais uma bola, tentando uma bola para a área. O Ângelo conseguiu enfeitar, que a bola veio na mão dele. E o Docílio não percebeu, deu a lateral apenas. Agora voltou ali, o Bandeira deve ter percebido e foi marcado o toque. É. E o Docílio orienta a formação da barreira ali. Olha aí, no poste, Vladimir entrando, batendo, Basílio! Gol do Corinthians, Basílio! Basílio vai lá para o bico de córner, festejar com a Fiel. Saiu o gol na final. É lógico que no momento você não pensa, você só pensa no desabafo, que foi o gol, é uma coisa normal. Agora, a emoção maior é hoje, quando a gente procura ver, relembrar, passa, que hoje você pode falar, eu consegui, eu conquistei. O banco do Corinthians se levanta, fazendo sinais, dizendo, está encerrado o jogo. Já vamos para 51 minutos. Basílio acaba se transformando no grande herói da Fiel. Houve o toque do lateral esquerdo, Ângelo. Acabou. Terminou. Corinthians, finalmente, chega novamente a um título paulista. Os jogadores se dirigem ao técnico, vêm ao banco. Todos eles abraçando o Oswaldo Brandão. E vão levantar o Brandão. Aí o Brandão, o homem, é o primeiro a receber a faixa. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorido em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário, unido da própria dor. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorido em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, em 77, eu fui convidado
para um almoço no Parque São Jorge. Eu compareci e o Vicente Matheus era presidente ainda naquele tempo. E eles me deram, para surpresa minha, essa faixa aqui. Quer dizer que eu também sou campeão de 87. Para mim foi um dos momentos muito importantes assim, da minha carreira toda, porque eu cantei esse samba lá, né? Até eles me pediram para depois, não, bom, agora você precisa fazer um samba pro Corinthians campeão. Eu falei, bom, agora... Eu falei, não, eu não vou fazer um samba não, porque eu acho que foi muito mais importante ter feito essa homenagem para a torcida antes de ser campeão, porque é justamente para demonstrar que a gente não precisa ser só campeão para valorizar uma coisa, né? Olha, o Corinthians, você vê, sai de cor, né? Cor em latim é coração, né? É alma, é ânimo. Quer dizer, o Corinthians representa uma coisa que extravasa, extrapola o futebol, é uma coisa que nasce na alma, que faz com que o povo mais humilde, o povo mais humilhado, se sinta, por vezes, em 90 minutos, realizado de todas as frustrações que ele tem, de falta de comida, de falta de escola, de falta de habitação. Naquele momento, através de 11 homens atrás de uma bola, esse povo consegue, pelo menos naquele momento, se realizar. Eu acho que o Corinthians é, antes de tudo, um mito, uma religião e um símbolo do povo em busca dos seus destinos. Grandes momentos do esporte. Apoio cultural. Jornal da Tarde. Cada dia mais surpreendente. Um poeta solitário sempre em busca de aventuras. Um vagabundo sonhador. Todo domingo, na Rede Cultura, Carlitos vai fazer você chorar de rir. Charles Chaplin, o gênio do cinema mudo, domingo, 6:30 da tarde. I really enjoy working with people. Você ainda faz esta cara para falar inglês? Crossroads Café, o novo curso de inglês que a Rede Cultura traz para você. Às terças e quintas, 11:30 da manhã, com reapresentação aos sábados, às 9 da manhã. E você pode acompanhar as aulas adquirindo os livros pelo telefone 0800 126 122 ou na Videocultura. 1977 foi mesmo um ano inesquecível para a torcida corintiana e para um homem em especial, Vicente Matheus. O então presidente do Corinthians moveu mundos e fundos para não deixar o tão sonhado título escapar. Uma pena que Vicente Matheus não esteja presente para comemorar a data. Mas, para a Fiel, o velho presidente não morreu. Morreu Vicente Matheus. Morreu Vicente Matheus? Vá dizer isso ao corintiano que em 1954 festejou enlouquecido a conquista do título de campeão do 4º centenário de São Paulo. O Palmeiras era o favorito,
o Palmeiras vinha arrasando os adversários com 4, 5, 8 gols de vantagem, enquanto o Corinthians, com sangue, com suor, com lágrimas, com Gilmar e com Luizinho, passava por eles com a mesquinhez patética do 1-0. Estava assim o Corinthians, estava assim o Palmeiras. Mas quem tremeu no jogo decisivo não foi o humilde Corinthians. O Palmeiras recorreu até à superstição, mudou tudo, mudou até o glorioso verde do uniforme para azul, mas não mudou o destino. Hoje, quem vê as amareladas fotos da epopeia, vê nelas vivo aquele espanhol que se tornou mais brasileiro de todos os brasileiros pelo amor ao Corinthians. Era só diretor de futebol na época? Não importa. Ele já tinha a marca do guerreiro. Ele ostentava já a estrela do vencedor. Morreu Vicente Matteus. Morreu Vicente Matteus? Vá dizer isso ao corintiano que em 1977, depois de 22 anos de sofrimento e humilhação, atravessou de joelhos o gramado do Morumbi para agradecer a Deus, a Basílio, a Oswaldo Brandão e àquele mesmo Vicente Matteus de 1954, um campeonato que parecia impossível, uma emoção que parecia morta e enterrada. Hoje, quem revê as imagens daquele milagre, revê e reverencia aquele homem que amou muitas coisas, todas menos do que o Corinthians. Morreu Vicente Matteus. Morreu Vicente Matteus? Vá dizer isso ao corintiano que em 1990 recebeu dele e de um garoto de Santo Antônio de Posse o supremo presente do título nacional. Diga ao homem da rua, diga ao homem do povo, diga ao torcedor de terno e gravata, diga ao fiel e sofrido gavião, diga a mim que amo esse time desde sempre e você saberá, se já não desconfia, que uma estátua não se destrói, que uma lenda não se apaga, que uma história não se enterra. Pergunte a qualquer corintiano e ele lhe dirá que Neco está vivo, que Elisa ainda brilha, que Matteus não morre. Matteus vai estar sempre associado aos grandes momentos da história mosqueteira. Bem, mais do que ninguém, a Fiel tem o direito de comemorar o 13 de outubro. Afinal de contas, foi a nação corintiana uma das principais responsáveis pela quebra do jejum. Recordar é viver. E recordando eu vivo sempre com a mesma paixão, sempre com o mesmo encanto, sempre com a mesma dose de aflição e com o mesmo grito de gol engatilhado na garganta, os 3 acirradíssimos jogos, as 3 grandes batalhas, as 3 inesquecíveis epopeias que decidiram o título paulista de 1977. Ainda ouço as observações sarcásticas, os comentários maldosos, as graças sem graça que se espalharam pela cidade antes da partida inicial. O Corinthians campeão? Essa é boa. Conta outra, conta. Ainda sinto, como naquele dia, a vontade de entrar em campo com o time. Ainda vejo Palhinha partindo como uma flecha contra a área da Ponte Preta. Ainda acompanho a saída desesperada do goleiro Carlos. Ainda me pulsa na memória sua rebatida tresloucada, batendo no rosto de Palhinha e voltando como um bumerangue. E berro ainda com todas as forças da alma: gol, gol, gol. Depois do jogo, a caminho de casa, vi uma cena que me arrepia até hoje e nunca deixará de me arrepiar enquanto bater este coração corintiano. No Minhocão, enlouquecidos de alegria, torcedores se ajoelhavam diante dos carros, parando o trânsito para agradecer com os olhos esbugalhados, erguidos para o céu. Obrigado, meu Deus, obrigado. Com a primeira vitória, veio a certeza da conquista. A segunda partida seria a última, acreditávamos nós. E quando Vaguinho sacudiu o Morumbi com seu gol, não duvidávamos mais. O longo, o insuportável sofrimento havia terminado. Estávamos no início de outubro e outubro por acaso não era primavera? Depois de 22 anos de lágrimas, tinha chegado a época de sorrir. E sorrimos. Tinha chegado o tempo de abraçar o irmão sofredor. E abraçamos. Tinha chegado. Ai de nós, sem que percebemos, tinha chegado como um pesadelo o gol de Cá. E afrouxamos o abraço. Tinha chegado o gol de Rui Rei.
e nosso sorriso murchou na boca. Saímos do estádio desarvorados, vencidos, amargurados e recomeçamos a ouvir como uma profecia funesta a pilhéria que nos atormentava. O Corinthians campeão? Essa é boa. Conta outra, conta. E veio a terceira partida, a decisiva. Era a noite do ser ou não ser, do ter ou não ter, a noite da glória ou da humilhação, da vitória ou da desilusão. Eu me lembro de tudo, e lembrando me sinto ainda nos nervos a eletricidade daqueles 90 minutos. Ouço ainda a torcida vibrando a cada ataque, silencio ainda com ela a cada perigo. Vejo terminar o primeiro tempo num inquietante 0-0. Vejo o segundo tempo se escoando e vejo, como vejo, já no finalzinho, o chute de Vaguinho acertando a trave. Meu Deus, será que vamos ter de sofrer mais 22 anos? Vejo a cabeçada de Vladimir tirada em cima da linha. Não é possível, nunca vi tanta falta de sorte. E vejo ainda, como se fosse agora, como será sempre, como não deixará de ser nunca, o milagroso pé de Basílio fazendo a bola, os nossos sonhos, a nossa esperança, a nossa vida entrar na rede. Eu me lembro. Era 13 de outubro de 1977. Foi nesse dia que compreendi mais do que nunca o que Elisa, nossa torcedora símbolo, nossa torcedora mãe, quis dizer quando disse: o Corinthians é uma bandeira, linda bandeira. O resto da vida não tem graça. Grandes momentos do esporte. Apoio cultural. Jornal da Tarde. Cada dia mais surpreendente.